Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pérolas da Palavra. E antes de mais nada, eu te convido a inscrever-se no nosso canal, a acessar o sininho e dar o seu like, porque isso favorece para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E também que você assista até o final. É muito importante isso para que você passe uma mensagem ao YouTube de que o material é excelente para você, que você gostou muito, tá bom? Faça isso e seja um daqueles que vai anunciar a palavra de Deus com autoridade e com poder. Obrigado. Vamos começar o nosso estudo bíblico de descoberta. Como já tenho falado para vocês, é um método bem diferente, revolucionário, para que nós possamos descobrir verdades da palavra de Deus no texto selecionado. Normalmente, um estudo bíblico, ele procura ir a outros textos também. No nosso caso, nós escolhemos um texto e permanecemos ali, estudamos ali com o objetivo de descobrir coisas novas do que o Espírito Santo tem falado a nós. No estudo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 1 da carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, e vamos começar a partir do versículo 19. Então, por favor, se você puder, pegue a sua Bíblia, que é importante que você leia conosco. Nós temos o hábito de ler 3 vezes o mesmo texto em voz alta, que isso é sumamente importante. Então, você vai me acompanhar nessa leitura. Então, carta de Tiago, capítulo 1, a começar do versículo 19, que diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, grave bem isso, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece da sua aparência. Isso é muito importante, né? Pois aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Excelente, né? Vamos então ler mais uma vez? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, né? Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então vamos à nossa terceira leitura desse mesmo texto, Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se do mundo. Vamos orar. Ó Deus, que poderosa é a tua palavra. Como ela penetra no mais íntimo de cada um de nós. E nesta hora, eu quero suplicar que o teu Espírito Santo nos revele, abra os nossos olhos para descobrir coisas maravilhosas que edifiquem a nossa vida, que nos dirijam e que nos protejam de sermos negligentes ou apenas ouvintes da tua palavra. Que agora sintamos o poder da ação do teu Espírito através desta palavra que é poderosa para nos salvar. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Esse texto é muito rico, é muito profundo e tem ah, descobertas sensacionais. E como é hábito do nosso método, vamos analisar os personagens que aparecem nesta passagem. Pelo menos nós temos três grandes personagens. Temos a generalidade do ser humano, todo homem. Depois nós temos aqueles que são apenas ouvintes e não praticantes, e depois temos aqueles que pensam que são religiosos. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Vamos começar descobrindo algo sobre todo homem. Todo homem é mencionado nos versículos 19 e 20. Né? Então, vamos pensar o seguinte: todo homem. Eu dei para meu estudo que esse texto revela três inclinações. Notem que aqui está falando para cristãos. Tiago está escrevendo para a sua igreja, não é para pessoas não crentes. O texto não é para pecadores que desconhecem a palavra de Deus ou pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. É o povo da igreja, são os membros da igreja, possivelmente de Jerusalém, da qual Tiago era pastor. Então ele escreve, apesar de que nós consideramos também uma carta universal, que serve para todos os cristãos, mas é para o cristão. Então, mesmo quando nós nos convertemos a Cristo, mesmo quando nós nascemos de novo, a nossa natureza humana continua coabitando com a nova natureza, o novo homem, que Paulo fala que essa é uma luta, né? Enquanto estamos aqui na Terra. E mesmo nascidos de novo, mesmo sendo salvos por Jesus Cristo, mesmo estando numa igreja, é possível que tenhamos uma ou mais dessas três inclinações. Então, veja, qual é a primeira inclinação? Todo homem, ele fala mais do que escuta e do que se ira. Que o texto é muito rico. Todo homem tem essa tendência. Todos nós temos essa tendência. E quando o Tiago fala sobre isso, né, no versículo 19, todo homem ele seja pronto para ouvir. Eu gosto dessa afirmação, pronto para ouvir. Não é tardio, né, para falar, tardio para se irar. Porque quando você fala demais, ou você fala sem ouvir, você se torna uma pessoa inconsequente. Esse primeiro aqui, essa primeira inclinação, eu a chamo de inconsequência. Falar demais, não ouvir e se irar por qualquer coisa. Agora, veja, nós temos um hábito na nossa cultura de que a gente fala junto com outros que estão falando. Quando alguém está falando conosco, a gente fica pensando como que eu vou responder. Isso é não escutar. E isso é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque ouvir, e no grego, né, na língua original, ouvir tem dois sentidos, não só ouvir com os ouvidos, mas praticar, obedecer. Então, a prioridade é ouvir, porque se eu não ouço, eu não sei o que fazer. E enquanto alguém está falando e eu estou falando junto, ou a pessoa está falando e eu estou pensando o que falar, eu não ouço, eu não assimilo. Eu não sei como algumas pessoas podem fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, apesar de que a psicologia explica que tem pessoas que sabem ou conseguem tratar bem isso, ouvir e estar fazendo, ou cozinhando, ou falando, ou andando, ou fazendo exercício, ouvindo, falando no telefone, vendo televisão, enfim. Mas isso não é o normal. O normal é primeiro você ouve, depois você fala. Quando você ouve primeiro, então você trabalha não só no raciocínio, mas na emoção, o que você acabou de ouvir. Às vezes eu vejo pessoas na igreja que
o pastor está pregando, alguém está falando, ele está fazendo uma coisa, está mexendo no bolso, está lendo a Bíblia, não está ouvindo. E é muito ruim isso, porque alguém fala com você algo e você depois diz, não, você não falou, e a pessoa diz, eu falei. Não, você não falou, eu falei. E fica aquela. E quando é casamento, por exemplo, dá conflito, porque o marido fala que a mulher não falou, ou a mulher fala que o marido não falou, eu diz, eu falei, você que não prestou atenção. A verdade é que todos nós temos a tendência de falar primeiro, para depois a gente, então, ouvir. E existem centenas de histórias de pessoas que se arrependeram por falar antes de ouvir. Eu poderia contar algumas para vocês, prefiro não contar e sei que vocês sabem disso. A segunda coisa no versículo 19 e 20 é tardio para se irar. A gente vive num momento hoje, gente, num momento em que qualquer coisinha as pessoas estão explodindo, gritando, xingando, agredindo. Parece que todo, né? Isso é bíblico, todo ser humano tá sendo alimentado por ódio, por ira. E ira não produz a justiça de Deus. Quando eu fico irado, eu falo que não devo, reajo de uma forma negativa, firo as pessoas que eu amo, eu não durmo, eu fico doente, eu perco apetite, enfim, a ira me corrói. A ira é o câncer da atualidade, que está matando pessoas, literalmente matando pessoas, ou fazendo pessoas matarem outras pessoas, não só fisicamente, né? Mas está fazendo isso. A ira não produz a justiça de Deus. E o que é ira? Eu anotei aqui: ira é uma grande irritação ou uma grande aversão em relação a algo ou alguém. É um sentimento de fúria intensa que pode se manifestar, inclusive, através de agressões física ou verbal. Então, uma pessoa irada, ela está furiosa. Ela está, assim, pronta para atacar, pronta para ofender. E hoje, não preciso seguir a frase. E a Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí você me pergunta, mas qual seria o antídoto desta inclinação? Eu não quero, eu quero ser mais paciente, mais ouvinte, eu quero controlar a minha língua, né, que o próprio Tiago fala isso nessa carta. Eu quero dominar minhas emoções. Qual é o antídoto? E no versículo de número 21 fala assim: acolhei a palavra que foi implantada em vocês. Sensacional, não é? O segredo é a palavra estar acolhida por nós. Ela foi implantada. Quando você se converteu, quando você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo revelou a você e você confessou seus pecados. Enfim, a palavra foi semeada e a palavra foi implantada em você. Agora você tem que aceitar, se render a ela. Quando eu me rendo a esta palavra, eu descubro que melhor é ouvir do que falar, eu descubro que a ira não procede da justiça de Deus, eu descubro que eu tenho que ouvir mais as pessoas, mais a palavra de Deus, mais os meus filhos, mais a minha esposa, o meu esposo, eu tenho que aprender a ouvir mais o meu patrão, enfim. Né? Por quê? Porque a palavra foi implantada e o fruto do Espírito é paciência, né? Isso é fundamental. Bom, nós temos aqui um segundo grupo, que é o ouvinte, porém não praticante. Eu chamo esse grupo de o prepotente. Eu ouço, eu não preciso fazer. Os outros precisam fazer. Eu não preciso. Né? Eu não preciso disso. Eu ouço a palavra e pronto. Eu me contento em ouvir.
Gente, esse é uma grande cilada. Ouvir sem praticar é o mesmo que não ouvir. É a mesma coisa. Aí, o que Tiago fala? Aquele que ouve a palavra e não é praticante, engana-se a si mesmo. Estou me enganando. Estou me enganando. Eu tenho ensinado para muita gente, né? Quando você quer desesperadamente um carro novo, você não pode pagar. E se pudesse pagar, você não tem como manter isso. Mas aquilo fica na sua cabeça, você não dorme, você fica desesperado. O que você deve fazer? É simples, muito simples. Você vai numa concessionária onde tem o carro que você gostaria de ter, você vai lá, se apresenta ao vendedor e fala: Eu queria ver aquele carro, estou interessado, é um carro que eu gostaria de ter. E o vendedor vai te tratar com muito carinho, porque ele fala: é uma venda certa. Ele abre a porta, você senta no carro, fecha a porta, mexe no volante, você olha para dentro do carro, você olha para tudo, você olha os bancos, você levanta, abre o capô, você fica ali uma meia hora. Aí quando termina, aí você fala: aí, gostoso? Gostei muito. Vai levar? Não, não, eu não, por enquanto eu não tenho condições, mas eu queria ver. E vai embora. Sabe o que vai acontecer com você? Aquela vontade vai passar. Por quê? Porque você deu a impressão a você mesmo que aquele carro era seu. Isso é ouvir sem praticar. Você sai dali, você sai da igreja feliz. A mensagem foi uma bênção. E o que você viu? Não é nada. E o que você vai fazer? Não precisa fazer nada. Isso é prepotência. E quem faz isso, primeiro, engana-se a si mesmo. Segundo, é como se você se olhar no espelho. Eu, antes de vir aqui gravar, eu fui no espelho, me olhei, mas eu não sei como eu estou. Porque depois tive que mexer aqui, né? Vocês sabem como é vídeo e tal, e é, o papel que eu tinha aqui não foi suficiente, eu tive que olhar ali, então já desvio um pouco os olhos e não foi legal. Então, por quê? Porque eu não estou aqui. Se eu tivesse um espelho atrás da câmera, seria maravilhoso, mas não tem. Então você vai, olha, quando você sai, você esquece da aparência. Em outras palavras, eu quero entender que quando você ouve e não pratica, você esquece de você mesmo, porque aquilo faria bem para você. Além disso, você não considera a palavra importante, pertinente. Por isso que é uma inclinação de prepotência. Não, fulano estava aqui, eu até já ouvi gente, fulano não veio ao culto, a mensagem era para ele, a mensagem era para ele. Poxa, minha esposa tivesse ouvido. Você nunca. Então, Tiago diz, olha, não pode ser assim. Você tem que ser operoso praticante da palavra que foi implantada na sua vida. Mas nós temos o terceiro grupo. Antes disso, como é que você evita ser prepotente? Simples, praticar. Tem que praticar. Tem que praticar. Eu me lembro uma vez dando um curso num seminário, coube a mim ensinar algumas coisas para que a igreja pudesse alcançar as pessoas menos favorecidas, etc, etc. E eu tive que ensinar as pessoas a fazer bolo com pudim de leite condensado na mesma forma. E foi interessante que eu fui ensinar isso, claro, o auditório era cheio de mulheres cozinheiras com experiência, e quando eu comecei a falar, olha, gente, você economiza uma série de coisas quando você consegue fazer um bolo comum, né? Pode ser, né, bolo de cenoura, qualquer tipo de bolo, e você faz com o pudim de leite na mesma forma. O que vai acontecer? Quando você for servir, serve o bolo e o pudim ao mesmo tempo. Foi uma gargalhada só, mas isso é impossível, isso não acontece, eu quero e tal. Eu fiquei até meio constrangido e falei, poxa, eu não esperava essa reação. Eu esperava que, né, eles falavam, vamos fazer então. E aí então eu me propus, então vamos fazer amanhã, nós vamos fazer, vamos para a cozinha e nós vamos fazer um bolo com pudim de leite condensado na mesma forma. E foi muito curioso. No dia seguinte,
virar o rosto daquelas pessoas, vendo a gente fazer e vendo o produto final. A questão é essa. Tem que praticar. Você não pode falar sim ou não sem praticar. Ah, eu não consigo. Pratica, pratica. Se a palavra de Deus fala, ponha em prática. E o resultado disso é fantástico. Gente, o versículo 25 diz: você vai ser bem-aventurado no que você realizar. Vai ser bem-aventurado, vai ser feliz naquilo que você realizar. Que a coisa é melhor? Então, deixe de ser ouvinte, passe a ser operoso praticante da palavra. E nós temos o terceiro grupo, né? Que são os religiosos. É muito interessante isso aqui. O versículo, né, 26 fala: aquele que pensa ser religioso. Pensa. Essa é a pessoa incoerente. Nós tivemos a pessoa inconsequente, grupo de pessoas inconsequentes, o grupo de pessoas prepotentes, e agora a gente tem o grupo de pessoas incoerentes. Aquele que pensa que ele é. Você já encontrou com alguém que pensa que é alguma coisa que, na verdade, ele não é? Isso ocorre muito dentro do Evangelho. Pessoas que pensam que são religiosos, são superpoderosos, que estão assim com o Espírito Santo. Ele só falta fazer parte da Trindade, porque é uma pessoa, né? Eu faço isso, faço aquilo. Muito bem, ele disse: se alguém pensa ser religioso, e aqui faz uma alusão ao versículo 19, e não refreia a sua língua, deixando de refrear a sua língua, deixando de controlar suas palavras, a religião dele é vã. É uma afirmação, você vê na sua Bíblia, termina com um ponto. Se alguém pensa que é religioso, mas fala o que quer, na hora que quiser, do jeito que quiser, não tem domínio próprio da sua língua, a religião dele é vã. Ou seja, essa religião não serve para nada na vida dele. Como religião, está falida. E isso é muito interessante, porque existem incoerências. Pessoas que dizem ser algo, mas que, na verdade, a prática do dia a dia não confirma o que ele pensa que é. Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia tem detalhes fantásticos. O versículo podia começar assim, né? Aquele que é religioso, mas não refreia a sua língua, a religião desse era vã. Estaria ótimo, mas vai mais além. Aquele que pensa ser religioso. É muito. Essa é uma palavra muito séria. E ele fala, o que pensa ser religioso, a inclinação, são essa inclinação traz três consequências ruins. A primeira diz, versículo 26, não controla a língua. E você sabe que andar com pessoas que falam o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não é bom andar, não é bom ouvir. Né? Não é uma boa companhia. Eu já ouvi, eu falo o que eu quero, ninguém tem nada com isso. Pois é, então você vai viver sozinho por resto da sua vida, porque ninguém suporta isso. As pessoas precisam de respeito, precisam de consideração, isso é falta de educação, é falta de vida com Deus, é falta da unção do Espírito. Falar o que quer não é vantagem nenhuma, pelo contrário, desabona a sua conduta como cristão. Além disso, o texto fala que ele engana o seu coração. Ah, eu sou religioso. Engana o coração. Você mesmo está se enganando. Eu penso que a pior coisa que pode ocorrer comigo é eu me enganar a mim mesmo. Enganar os outros já não é bom, agora enganar a si mesmo é, me perdoe o termo, mas para ficar bem chocante, é idiotice. E além disso, a Bíblia diz que a minha religião se torna vã. Então, o que eu faço não tem utilidade nem funcionalidade nenhuma. Né? Então, assim, quando a gente começa a pensar nisso, ele fala a verdadeira. É interessante que o texto bíblico fala a verdadeira religião pura
e imaculada. Então, veja, nós já falamos, você tem que refrear a sua língua, deixar de enganar a você mesmo e praticar. Comece a praticar como? Visite os órfãos, visite as viúvas nas suas tribulações. A Tiago está falando aqui que aquele que é religioso tem que cuidar dos outros. Ele deu dois exemplos de pessoas desprezadas pela sociedade, ainda hoje é assim, né? Desprezadas. Então, você é religioso mesmo, cuide das pessoas, demonstre amor para com as pessoas, esteja com elas no seu sofrimento, na sua dor, na sua solidão. Pratique isso. Religião é para você mostrar o amor de Deus para outras pessoas. Não é para você ter vantagem e ir para o céu, é para mostrar o amor de Deus àquelas pessoas que são carentes. E termina com uma advertência: guarde-se da corrupção do mundo. Corrupção é você transformar a verdade em mentira. Isso é corrupção. E, infelizmente, hoje a verdade está sendo corrompida. Porque, veja, esse que pensa ser religioso, ele está corrompendo, está se corrompendo, como o mundo hoje é assim. Então, Tiago diz: você tem que se guardar, você tem que se proteger. Não é você que tem que fazer isso, da corrupção do mundo. Né? E isso, gente, é maravilhoso, é sensacional, né? Bom, agora vamos à parte final do nosso estudo bíblico descoberto. O que você descobriu de novo ao ler esse texto? O que que o Espírito Santo, não o que eu falei, mas o que que o Espírito Santo, enquanto você lia, enquanto você me ouvia, o que que o Espírito Santo fez você descobrir de novo, ou realçou algo que você já sabia, mas estava esquecido nesse texto bíblico? Daqui para frente, se você puder anotar, né, eu estou colocando no vídeo qual é a pergunta para que você anote e ponha a sua resposta. A minha resposta foi: todos os cristãos têm essas inclinações. Então, eu tenho que evitar que essas coisas aconteçam comigo. Todos os cristãos têm a inclinação de ser incoerente, de ser inconsequente, falar demais. Todos os cristãos têm a inclinação de ser prepotente, achar que ele é melhor. Todo cristão tem a pretensão tem a inclinação de ser uma pessoa incoerente, e eu não posso ser. Então, essa foi uma grande, grande descoberta, porque muita gente pensa que é só pessoas do mundo. Isso ocorre no meio do povo de Deus. Vamos às três últimas perguntas. A pergunta que vem é o seguinte: o que você descobriu após estudar esse texto bíblico que você fazia ou faz, mas que daqui para frente você não vai fazer mais? O que você descobriu ao estudar, ao ler esse texto, que você fazia ou praticava, mas que agora você não vai praticar mais? Anota aí. Isso é muito importante. O que eu fazia, pode ser que eu não fazia costumeiramente, mas eu fazia, ou pelo menos eu concordava com quem fazia, mas a partir do estudo desse texto, eu não posso mais fazer nem concordar. No meu caso, eu coloquei o seguinte: ignorar que eu mesmo tenha essas inclinações. Eu achava que eu não tinha. Sinceramente, eu sou bem honesto com vocês. Eu achava que eu não era inconsequente, que eu não era prepotente, que não era incoerente. Depois ao ler esse texto, ao meditar nesse texto, o Espírito Santo me fez descobrir que, sim, eu achava que eu não tinha nenhuma dessas inclinações, mas eu as tenho. E eu não posso praticá-las. Penúltima pergunta é: o que você descobriu nesse texto bíblico que você não faz, ou fazia raramente, mas que a partir de agora você vai fazer? Vai ser uma prática constante na sua vida. Isso é muito importante, é uma decisão
o que o Espírito Santo está te revelando agora que você não faz, ou fazia muito raramente, mas que a partir de agora você vai fazer para a glória de Deus. Anota aí. No meu caso, né, eu coloquei o seguinte, que deixar de ser inconsequente com as minhas palavras, nunca me julgar melhor do que ninguém e evitar ser incoerente na minha vida. Isso foi o que eu tomei como decisão verdadeira. E desde que eu estudei esse texto, desde que o Espírito Santo abriu os meus olhos para descobrir isso, eu tenho levado a sério. Eu espero que você também descubra coisas que você precisa fazer ou que fazia muito raramente, que faça, seja um operoso praticante daquilo que você sabe que tem que fazer. E a última é qual é o desafio que esse texto me impõe? Qual é o desafio? Quando eu estudo esse texto, eu descubro essas verdades. Qual é o desafio que eu levo para casa para essa semana? Que nosso estudo bíblico é semanal, né? Qual é o meu desafio? Bom, quem me conhece sabe que eu falo bastante. Então, o meu desafio é falar menos e evitar qualquer tipo de ira. Deus tem me dado controle, tem sido muito bom. Eu muito raramente fico irado, mas ainda fico. E eu quero ficar 0% de ira. Eu quero ouvir muito mais do que eu falo. E isso é um grande desafio que eu levo para mim durante esta semana e a partir de agora já estou colocando em prática na minha vida. E eu espero que você anote aí seu desafio para essa semana, tá bom? Vamos orar. Senhor, que coisa linda é a tua palavra. Obrigado por o Senhor me fazer descobrir que temos inclinações, não somente eu, todo homem tem inclinações para ser inconsequente, prepotente e incoerente. Eu não quero ser, Senhor. E acho que também nenhuma dessas pessoas que está participando comigo quer. Por isso precisamos da unção e da graça do teu Espírito. E te pedimos que esta palavra em nós implantada seja aceita agora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de você dar o seu like, comentar e, se possível, compartilhar. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém.